Palmeiras que amanhã recebe o Fortaleza neste Brasileirão e a gente traz os números do Endrick aí desde a sua estreia no profissional. 4 jogos, 26,5 minutos por jogo, 2 gols, 53 redondo ali, minutos por gol, 7 finalizações e 7 finalizações certas. A gente vê ali em gols, ele é o líder do time junto com o Gustavo Gomes, é isso? Olha, e essa partida, nesse período, né? E aí nessa partida há aquela expectativa, Endrick titular ou não. E vai ter gente de olho no menino aí, Vinícius Nicoletti. Vai ter torcida, plateia especial para Endrick. Que história é essa? Seja bem-vindo mais uma vez, um beijo. É isso aí, Glaucia. Beijo para você novamente e todos os companheiros, fãs de esporte. Pois é, Glaucia, primeiro eu queria falar um pouquinho do ambiente aqui, né? Porque a gente sabe como é ambiente pré-final, quando o torcedor fica passando na rua, cheio de faixa, muitos cambistas por aqui, e esse é o clima no Allianz Parque. Um clima realmente de decisão, porque o Palmeiras pode fechar o Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira, se vencer o Fortaleza. Dependendo do resultado do Internacional, já entra em campo o campeão. Então, já temos aqui um clima de decisão no Allianz Parque. Para você ter uma ideia, todos os ingressos já foram esgotados, a capacidade do Allianz Parque é reduzida, 25% menos por conta da montagem de um palco atrás do gol norte, atrás do gol que fica do lado esquerdo, como aconteceu também na final do Campeonato Paulista contra o São Paulo, quando o Palmeiras conseguiu a vitória de virada, a torcida empurrou o time, será mais ou menos naquele cenário. Então os ingressos se esgotaram rapidamente e eu estou vendo aqui os cambistas e conversando, né? O câmbio negro, os ingressos são vendidos agora R$700 mil. O torcedor que quiser comprar aí do cambista vai ter que gastar preço bastante salgado para acompanhar o jogo que pode ser do título. R$700 mil um ingresso para essa partida entre Palmeiras e Fortaleza. Como aconteceu também na final do Campeonato Paulista, terá um telão atrás dos gols, então os torcedores, sócio-torcedor do Palmeiras, poderá também acompanhar o jogo dentro do estádio, mas não vendo a partida, e sim por esse telão atrás do gol. Também está programado um telão aqui em frente ao estádio da torcida palmeirense e o torcedor, claro, já vai vivendo esse clima, preparando esta festa. O time fez o último treinamento hoje de manhã na academia de futebol e leva a essa dúvida. O Endrick será titular pela primeira vez depois dos 2 gols contra o Atlético Paranaense, entrou no intervalo, mudou a história do jogo, mostrou que está preparado para entrar no time, então fica essa dúvida, Endrick ou o Mike. E aí a novidade que a gente colheu, um representante do Real Madrid estará aqui no Allianz Parque para acompanhar o Endrick, um jogador que já desperta muito interesses de grandes clubes na Europa. No início do ano ele nem tinha estreado na equipe profissional, o Barcelona e o Real Madrid já discutiram o garoto, depois que teve a estreia, Paris Saint-Germain demonstrou interesse, mas a Leila Pereira, hoje no lançamento do Campeonato Paulista de 2023, deu uma entrevista e declarou que ainda não conversou, não ouviu nenhuma proposta sobre uma negociação com o Endrick. Então ainda não chegou a proposta, o jogador está começando sua carreira no profissional, mas do jeito que vai, com os 2 gols, ele se firmando já nesse final de temporada na equipe principal, já projetando uma temporada como titular no ano que vem, isso valoriza demais o Endrick. A ideia do Palmeiras é negociar apenas pelo valor da multa, 60 milhões de euros, uma grana preta para tirar o Endrick do Palmeiras. Essa é a ideia do Palmeiras no momento. O Palmeiras só pode entregar o jogador depois dos 18 anos, como aconteceu com o Vinícius Júnior no Flamengo. O Rodrigo já tinha completado os 18 anos quando foi embora também para o Real Madrid, mas essa é a notícia do momento. O Real Madrid também está de olho na joia do Palmeiras. Glaucia. Boa, Nicoletti, obrigada pelas informações, todo mundo de olho no Endrick. E aí a Leila fala, não chegou nada. É o trabalho, né, Renato? A gente conversava aqui enquanto o Nicoletti passava as informações. Não necessariamente o cara do Real Madrid já veio com um contratinho aqui debaixo do braço para sentar lá e falar, olha, Leila, é isso. Mas não, eles correm para observar, seja clube de fora, aqui do Brasil. Há esse trabalho muito forte hoje em dia, né, de observar esses jogadores e já ir até, acho que montando um dossiê, né, monitorando esses jogadores.
a gente tem que tomar até um pouco de cuidado, porque é o seguinte, não é só o Real Madrid que tá vendo o Endrick faz tempo. Ponto. E assim, Mundo, né? e não tá vendo, aí não tá chegando agora para ver. Esses clubes, eles têm scouts, né, observadores em todos os continentes. E esses scouts estão assistindo o jogo do Endrick e já não é de hoje, não é esse jogo. Estão assistindo no Sub-20, foram assistindo no Mundial Sub-20 também, com a seleção brasileira, torneios de base que tem por aí. Claro que se tá vindo alguém da Espanha para olhar mais de perto, aí você tem um avanço no interesse, ok. Mas já trabalhei com isso, sei como é que é, e tem gente de vários times do mundo que estão toda hora vendo não só jogos do Palmeiras, mas jogos do Flamengo, onde tem jovem jogador. É o trabalho desses caras acompanhar. Se a gente tá falando de alguém que tá vindo da Espanha para olhar, aí a gente já tem um outro passo. Já tem alguém olhando mais de perto. Agora, o papo de que tem alguém do Real Madrid no estádio, certamente tem alguém do Arsenal, do Barcelona. Você tá falando do Arsenal, Chelsea. só que você quer que leva pro seu Arsenal. Não, gostaria, entendeu? Mas eu acho que nós não tem pegada pra bancar isso, não. Eu acho que o nível do Endrick é realmente Real Madrid a primeira prateleira. Aos pouquinhos a gente tá indo. Mas, enfim, é um jogador que naturalmente vai atingir esses clubes. Ponto. Isso aí, o Endrick já desde os 13, 14 anos, os caras já sabem até a cor do travesseiro, da fronha que ele usa pra dormir. Não é uma Porque esse é o trabalho que tem que fazer. E acho que é até obrigação desses caras, né? Sim, monitorar um jogador como o Endrick. Não, mas né? não que só como o Endrick, o que eu tô falando é isso. Eles monitoram todos, mesmo que eles não vão comprar. Tem casos de clubes que monitoram e falam assim, até porque, se você tá monitorando um jogador, o Barcelona, você é do Real Madrid, o Barcelona compra e o cara estoura lá, você vai ser cobrado. Por que você não me falou desse jogador? Entendeu? Então, é um trabalho também de competitividade. Agora, que os caras conhecem tudo do Endrick, isso aí eu não tenho dúvida. É mais o caso agora que a gente vai ver de aproximação. De clubes indo falar com a família, entendendo, mostrar o clube. Olha o projeto que a gente tem pra você. O Endrick vai ser jogador desse nível. Se ele vai ser um dos grandes jogadores do mundo, vamos esperar. Mas que ele vai atingir esse nível, que ele vai chegar, que ele vai sair do Brasil para vestir uma camisa pesada na Europa, ele vai sim, eu tenho certeza. É claro que uma visita dessa, né, Ivana, mexe com o torcedor, sei lá, o próprio jogador, talvez, de parar e pensar, só o clube né? mais campeão de ficar do mundo. sabendo. Exato, não tenha dúvida. Embora seja comum, mas é algo a mais, né? Não, e é importante também porque o Palmeiras vem revelando muitos jogadores. Então é importante, eu acredito que o Palmeiras, sim, como o Renato coloca, é um clube que é frequentado, né, muitas vezes por esses scouts, essas pessoas, esses olheiros, né? No tempo antigo, futebol raiz, esses olheiros estão ali de olho no Palmeiras mesmo, porque tem uma base muito forte, tem revelado bons jogadores. O Endrick é, sem dúvida, fora do comum. O próprio Scarpa já falou sobre isso. Então, ele, como o Renato frisou bem, ele deve ir para uma primeira prateleira da Europa, mas tem outros jogadores que podem ser interessantes também para a Europa, e o Palmeiras está no radar, sem dúvida. E o Endrick agora com essa possibilidade, né, como o próprio Nicoletti trouxe pra gente já, com essa possibilidade de ser titular hoje, depois dos 2 gols marcados no último jogo, fica a questão, vai ser titular ou não, né? Porque tem essa questão que ele entrou no segundo tempo, melhorou o time, né? Já fez um ajuste ali no esquema tático, né? Trouxe o Rony para a ponta de novo, ele fica no meio. Então, a dúvida é se o Abel vai lançar mão dessa alteração já para começar o jogo contra o Fortaleza. O Abel normalmente é muito precavido em relação ao Endrick, né? E é uma partida decisiva, é uma partida onde o Palmeiras pode conquistar o título, mas é também contra um adversário que estuda muito, né? Que é um adversário muito perspicaz nessa questão de tática, e o Abel gosta desses desafios, né? Então, não sei, eu fico na dúvida, porque ele deve estar treinando muito. Durante a semana, a gente recebeu notícias que ele chamou o Endrick de canto,
tanto, conversou com o jogador, então está se criando essa expectativa. Eu acho que não é uma expectativa em vão. Pode ser que o Abel seja mais conservador e não comece com o Endrick realmente, mas como se trata de um adversário que pode desafiar em termos de tática, posicionamento, e o Abel gosta muito disso e também de surpreender esse tipo de adversário, possa ser que ele lance mão do Endrick já no começo da partida. Para mim, aí a questão dele ser titular, eu acho que é um processo normal, isso vai acontecer em algum momento. Mas para mim tem uma coisa que pega aí, que é a hierarquia. Que são jogadores que estão no elenco já roendo o osso há muito tempo e que eu acho que ele tende a priorizar isso, que o Endrick vai entrar no jogo, vai continuar tendo minutos. Se eu fosse apostar o pouco dinheiro que eu tenho, eu diria que ele vai segurar um pouquinho, porque tem a questão de vestiário também. Sim. A não ser que esse moleque esteja nos treinos comendo a bola e aí seja algo que não tem mais como segurar. Agora, um jogador de 16 anos, acho que dá para segurar e eu acho que em algum momento ele vai ser titular e isso vai ser algo natural, como tem sido natural toda essa transição dele, que eu acho que é bem importante que o Palmeiras está fazendo, com calma. O Nicoletti falou sobre isso, o nosso site também tem essa notícia no nosso espn.com.br sobre o Paulinho, que hoje está no Bayer Leverkusen, não fica para a próxima temporada, já falou sobre isso, e que o Palmeiras teria interesse. O Atlético Mineiro também monitorando a situação do Paulinho. E aí o canal alemão Sky Sports traz a informação de que talvez até o Paulinho mesmo gostaria de jogar no Palmeiras. Alguns dias atrás o Abel falou sobre o que seria o mercado do Palmeiras para a próxima temporada. Ele falou, a não ser que a gente perca peças muito pontuais, a gente vai atrás, mas não vamos trazer grandes nomes, nem fazer loucura, nem nada. Mas aí você tem um Paulinho livre no mercado. Se ele ainda se mostra afim. Não tem como perder, jogador jovem, né? Exato. Excelente qualidade. Aquilo é um atleta que sai do Brasil com uma projeção muito grande. Ele, nas categorias de base dele, sempre foi um jogador que esperava que ele atingisse um patamar bem alto. Não aconteceu. Na Alemanha não aconteceu, ele teve problemas de lesão também, não conseguiu ter muita sequência. Está num clube que normalmente desenvolve muito bem atletas, mas é uma oportunidade para o Palmeiras muito interessante, porque não é um jogador que até agora não vingou, quer dizer que não vai vingar. Eu acho que é um caso muito parecido com o Tabata, por exemplo. O Tabata é um jogador também de seleções de base, que sempre se acreditava muito, e veio tentando dar essa reviravolta. O Paulinho é muito talentoso, tem muita qualidade e nesses moldes, acho que não só o Palmeiras quer, acho que todo mundo, se pudesse, iria atrás. Bem interessante esse movimento. Fala, torcida palestrina, bem-vindos ao canal Jornal do Palmeiras, sua dose diária de informação. Se você não é inscrito, já se inscreva no nosso canal e deixa aquele like para fortalecer. Então, sem mais delongas, vamos para a notícia. Nesta terça-feira, a Federação Paulista de Futebol realizou o sorteio dos grupos do Paulistão 2023. Atual campeão, o Palmeiras disputará a classificação às quartas de final contra o São Bernardo, Santo André e Portuguesa, integrantes do grupo D de Dado. O campeonato será realizado entre os dias 15 de janeiro e 9 de abril, mantendo o regulamento dos últimos anos. Os 16 times participantes da Série A1 serão divididos em grupos de 4 integrantes. As equipes, então, enfrentarão os representantes de outras chaves, totalizando 12 rodadas. O Palmeiras é o atual campeão do Paulistão, derrotando o São Paulo na final de 2022, após uma virada histórica dentro do Allianz Parque. Na ocasião, o Alviverde havia perdido o primeiro jogo por 3-1, mas reverteu o placar, aplicando uma sonora goleada por 4-0 no Allianz. Antes de defender o título do estadual, porém, o Alviverde busca levantar o troféu do Campeonato Brasileiro. Para isso, o maior campeão nacional entra em campo na próxima quarta-feira, às 21h30, diante do Fortaleza. Basta uma vitória simples do Palmeiras para conquistar o seu 11º título do Campeonato Brasileiro. Porém, o Verdão já poderá entrar em campo campeão se o Internacional, que joga às 16 horas, não vencer o América Mineiro no Estádio Independência, em Minas Gerais. Essas foram as principais notícias do Palmeiras de hoje e eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Aqui você sabe, né?
vai ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Verdão. Então até o próximo vídeo, fiquem com Deus e avante palestra!